E aí, pessoal? Espero que estejam todos bem. Esse aqui é a primeira vez que eu me apresento aqui no canal, mostro o meu rosto, porque eu queria trazer um vídeo um pouco diferente e tentar explicar também algumas coisas a respeito desse canal, por que eu criei ele, qual que é o meu objetivo e por que eu estou gravando esse vídeo também. De uma forma bem rápida, claro, porque, enfim, eu sei que hoje em dia o conteúdo tem que ser algo rápido. Resumidamente, eu criei esse conteúdo apenas para eu, de alguma forma, exercitar alguns conhecimentos que eu estava querendo ter. Por exemplo, aprender alguma nova tecnologia ou alguma biblioteca. E, enfim, para algumas pessoas isso pode funcionar, para outras não, mas você, além de desenvolver algum projeto, tá ensinando isso de alguma forma, você vai exercitar muito mais esse conhecimento. Então é por isso que eu desenvolvia alguma aplicação, depois recriava ela em formato de vídeo e acabava postando aqui no YouTube, caso alguém queira assistir ou, enfim, tentar aprender alguma coisa nova. E deixo também o código disponível no GitHub. Então eu tenho duas playlists desenvolvendo duas aplicações diferentes, uma criando uma aplicação que busca passagens aéreas e outra que envia notificações para o Discord e para o Telegram através de filas Rabbit. As duas aplicações usando o Kotlin, que é a tecnologia que eu trabalho atualmente, e é por isso que eu desenvolvo os projetos pessoais usando essa linguagem, que eu gosto bastante, por sinal. Planejo continuar desenvolvendo conteúdos técnicos, mas como eu comentei, como não é algo corriqueiro eu estar aprendendo coisas novas e exige um momento que eu dedico do meu tempo para isso, não é sempre que eu vou estar postando aqui, mas sempre que eu estar desenvolvendo algo novo, eu vou tentar gravar isso de alguma forma e estar postando aqui. Esse vídeo aqui eu resolvi falar um pouco sobre carreira, que é algo que eu acho legal. Eu acompanho bastante gente que gosta de comentar sobre carreira e é bom a gente... É importante porque a gente pode ter alguns insights do que funcionou para aquela pessoa, do que não funcionou, ter algumas ideias. Claro que cada pessoa tem o seu contexto, a sua vida, não dá para a gente ficar criando um roteiro no que cada um deve seguir, mas eu acho que é importante a gente divulgar como que foi a experiência para cada um, até as partes ruins, porque alguém pode estar passando por isso também e às vezes abrir isso em um formato de diálogo tende a ser benéfico de alguma forma. Então nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre como que foi a minha primeira experiência. Eu estou na área já há alguns anos. Quando as pessoas perguntam quanto tempo eu estou na área, ou enfim, quando as pessoas tendem a responder esse tipo de pergunta, algumas pessoas respondem quanto tempo está no mercado de trabalho, outras respondem quando que começou a estudar. Algumas pessoas respondem até quando que foi o primeiro contato dela com o computador. Então, sei lá, às vezes a pessoa tem 20 e poucos anos e fala que tem 15 anos de experiência, porque conta desde o primeiro contato com o computador, sabe? O que acho que tá tudo bem, não tem um padrão. Eu gosto de separar isso, então eu tô no mercado de trabalho há cerca de 4 anos, eu entrei em 2019, mas eu estudo programação, eu entrei na faculdade em 2017, então eu estudo oficialmente desenvolvimento de software desde dessa época, mas eu tive meu primeiro contato com programação e desenvolver uma pequena aplicação já durante o ensino médio, mas nada muito complicado. Outro vídeo eu posso talvez estar comentando aqui como que foi o início da minha jornada, o que me levou a entrar nessa área, o que me motivava, o que eu achava não tão legal, mas isso pode ficar para outro vídeo. Então, comentando um pouco aqui de como que foi o início da minha primeira empresa. Eu não vou estar citando o nome da empresa, mas eu vou entrar em detalhes exatos do que eu fazia. Eu comecei a trabalhar em 2019 como estagiário, como desenvolvedor front-end. Eu trabalhava com JavaScript e React. Antes de trabalhar nessa empresa, eu trabalhava no TI da universidade com um colega meu. Esse colega ele acabou entrando nessa empresa, que era uma empresa lá da mesma cidade que eu estudava. Ele ficou 6 meses lá, depois acabou me indicando, me recomendando, e eu acabei entrando lá junto com outro colega dele. Então, no final, éramos 3 desenvolvedores, 3 estagiários, digamos assim,
que foram contratados para resolver um problema da empresa, que a ideia era desenvolver uma aplicação, um software, uma aplicação web, que ia auxiliar os clientes dessa empresa no processo de regularização fundiária, na regularização de algum terreno desses clientes. E através desse sistema, os clientes dessa empresa iam poder solicitar o início de um processo de regularização e eles iam poder estar acompanhando todo o processo em tempo real, envio de documentos e tudo mais. Essa era a principal ideia. Claro que depois isso mudou com o tempo, tiveram algumas modificações ali no meio que a gente precisou tá atuando, mas a ideia principal era isso. A gente foi contratado, eu ia cuidar do front, outro cara ia cuidar do back-end, e esse colega que me indicou, ele ia meio que cuidar dos dois, assim, ia gerenciar a equipe também. A empresa tinha vários setores. Eu já vou adiantar aqui que não foi uma boa experiência, mas eu também não falo com desgosto dessa empresa, porque por mais que não tenha sido uma boa experiência, eu adquiri conhecimentos válidos nesse tempo que eu fiquei lá, nesse pouco tempo que eu fiquei só 6 meses nessa empresa. Eu até aprendi como não fazer algumas coisas, então isso acaba sendo benéfico de alguma forma. Mas por eu estar bem satisfeito com o projeto e da maneira que estava sendo tocadas as coisas, eu resolvi sair desse projeto depois, em um determinado momento. Por vários motivos que eu vou estar explicando nesse vídeo. Como eu comentei, eram 3 estagiários, 3 estudantes que ainda estavam no curso. Eu estava no 5º semestre, nunca tinha trabalhado antes, só tinha o conhecimento que eu aprendi em cursos. Eu tinha feito vários cursos da Udemy e alguns projetos pessoais. E a faculdade, né? Projetos da faculdade, provas e tudo mais. E tudo isso me dedicando não foi o suficiente para conseguir desempenhar um bom papel nessa empresa. A gente não tinha um programador experiente que pudesse ensinar a gente como organizar melhor as tarefas, propor soluções mais sofisticadas. A gente tinha que ver isso por conta, pesquisar por conta. E isso, por um lado, era bom, porque a gente exercitava a resolução de problemas, mas nem sempre a gente encontrava a melhor solução. Então, eu estava cuidando desse front-end sozinho, eu estava usando React, estava usando Redux, Material UI para fazer a interface. E o código era bem gambiarrento mesmo, eu tinha classes gigantes, eu não estava sabendo gerenciar bem o estado do React, a aplicação estava bem pesada, sabe? Não estava legal assim pro usuário interagir. E o back-end ele estava sendo feito em Java Spring. Eu não estava muito por dentro desse projeto, mas hoje em dia, do que eu lembro, assim, a gente acabou cometendo alguns erros também de, por exemplo, abstrair coisas sem necessidade, utilizar padrões de projeto do Goff, só porque a gente aprendeu na faculdade, sem realmente precisar utilizar ele, era propor soluções e arquiteturas e padrões antes mesmo do problema existir, sabe? Então, a gente tinha um problema que era, o cliente tinha uma dor de resolver esse problema, que a gente tinha que entregar valor para o cliente, mas a gente estava muito preocupado em, como é que a gente vai implementar esse visitor para juntar com essas classes Java aqui e fazer uma herança muito louca, sabe? Coisa que não agrega mesmo. Na verdade, só tende a atrasar e talvez a gente nunca veja um benefício disso. Era algo que a gente não tinha muita aplicabilidade, né? E isso era uma crítica que eu tinha muito na faculdade, né? De não pegar isso muito no pé, sabe? Por mais que o professor esteja ensinando aqueles padrões e aquelas ideias, deixar bem claro que elas têm um caso de uso muito específico, que nós como profissionais precisamos saber quando utilizar elas e se realmente precisa utilizar. Hoje em dia as linguagens evoluíram muito para que até a gente não precisa utilizar muitos desses padrões, ou até a própria linguagem implementa já eles. Era algo que a gente pecou muito. Mas falando mais do front-end, como eu comentei, a gente estava trabalhando num modelo bem cascata, assim, do tipo, a gente montava uns documentos de requisitos gigantescos, fazia uns diagramas de caso de uso, com todos os casos de uso que os usuários poderiam ter. A gente perdeu meses nisso. Depois a gente começou a desenvolver e a gente não se preocupou em diretamente colocar a aplicação no ar e botar para o usuário testar e validar junto com ele de uma forma incremental. Não, a gente estava desenvolvendo, a gente ficou, nos 6 meses que eu fiquei lá, a gente não chegou de fato a entregar esse projeto para os usuários testarem. E isso foi algo
bem desanimador, assim, porque a gente desenvolvia uma aplicação, mas não tinha ninguém ali utilizando ela. Então isso é algo muito, muito importante, né? No MVP, tenta colocar a aplicação o mais rápido possível no ar, nem que não tenha um back-end pronto, às vezes usa um Firebase ou faz uma aplicação bem enxuta no back-end, assim, um MVC com JPA ali, já que a gente estava usando o Spring, deixa em produção, a aplicação web também, deixa ela funcionando, depois começa a evoluir, depois começa a introduzir mais padrões, uma arquitetura um pouco mais desenvolvida, sabe? Então, eram várias coisas que a gente acabou pecando, que fizeram com que... eu não vou dizer que o projeto fracassou, porque eu não sei realmente como é que está esse projeto hoje em dia. Espero muito que tenha dado certo, que tenha entrado outros desenvolvedores e que tivessem realmente conseguido arrumar a casa. Depois dessa experiência, eu acabei querendo sair dessa empresa e voltei para um projeto, e entrei num projeto na própria universidade, dessa vez como desenvolvedor back-end. E lá eu eu cuidava também do back-end sozinho, só que eu aplicava os padrões que eu achava necessário, da maneira que eu achava certa. Também não era a maneira mais ideal para a época, eu aprendi muito mais como arquitetar isso de uma forma mais eficiente depois, mas acabou, nesse projeto, os gaps e problemas que eu identifiquei naquela empresa, eu tentei corrigir nesse projeto junto com outro colega meu que cuidava do front. Então, outro momento eu posso estar explicando aqui, essa minha outra oportunidade foi no escritório modelo de desenvolvimento da Udesc, que eu posso entrar em detalhes aqui em outro vídeo, né? Esse vídeo aqui é para exemplificar a minha experiência de estágio. Como eu comentei, não foi uma experiência muito boa, não foi o estágio que eu gostaria de ter tido. Eu acho que se você tiver a oportunidade, busque um estágio em uma empresa que vai te ensinar, que tenha desenvolvedores experientes, com problemas reais, para você ver como funciona, aprender junto com um mentor, em que ele possa te explicar quando você sentir necessidade, que eu acho que tende a ser benéfico para os dois, né? Tanto para o desenvolvedor que vai estar ensinando, quanto para o desenvolvedor que está entrando na área, que vai estar aprendendo alguma coisa. Então, isso que eu comentei, isso que eu queria comentar não foi uma experiência, foi uma experiência bem desanimadora na época. Eu não cheguei a pensar em desistir da área nem nada, porque eu gostava muito do que eu fazia, então não era aquilo que ia fazer eu desistir. Mas a mensagem que eu quero passar nesse vídeo mesmo que você tenha uma experiência ruim no começo, não desista, porque certamente se você gosta da área, se você gosta de programar, desenvolver soluções, sei lá, programação web, mobile, desenvolver jogos, back-end, embarcados, IoT, sei lá, se você gosta, ou até mais da parte de UI, UX, tem muita coisa. Se você gosta mesmo de alguma dessas sub-áreas, certamente você vai encontrar alguma empresa aqui no Brasil ou no mundo que você vai estar gostando de trabalhar e que com certeza vai te reconhecer como profissional. Mas, mesmo se você é de uma cidade pequena, assim como eu fui, e tem poucas oportunidades, mesmo que você sabe que a oportunidade não vai ser tão boa, vale a pena você ir, porque é melhor você ter uma oportunidade ruim do que eventualmente escolher não ter nenhuma oportunidade. Porque mesmo que você fique num ambiente isolado da faculdade ou apenas de ficar fazendo cursos e projetos pessoais, é importante você estar dentro de uma empresa, por mais que seja uma oportunidade não tão boa, porque mesmo que você não aprenda o que fazer, você pode aprender o que não fazer. Claro, você pode estar discordando totalmente do que eu estou falando aqui, não existe caminho correto, eu só estou divulgando a minha experiência e do que funcionou para mim. Então é isso, espero que isso tenha sido útil de alguma forma. Se restou alguma dúvida ou quiserem trocar alguma ideia comigo, eu deixei meu Discord, meu LinkedIn, meu Twitter aqui na descrição, meu GitHub também.
E é isso, eu tô sempre ali disponível, se alguém quiser trocar alguma ideia, e se tiverem sugestões de vídeos para eu trazer aqui no canal, fiquem à vontade para estar colocando aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.